Agora sim. Se não ligar não funciona não? Esse não é moderno não. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Mateus, pode soltar a tela, por favor? Lucas 23. Aquela noite estava custando passar. Diante de suplícios tão tormentosos, eu tenho para mim que Jesus precisou de muito equilíbrio, como homem que era, para não enlouquecer. Alguns de nós, por muito menos, perdemos o juízo, perdemos o sentido. Foi tanta coisa que aconteceu. Oi? Foi tanta coisa que aconteceu naquela noite que a mente de Jesus não encontrou descanso. Em nenhum momento ele teve tempo para pausar e pensar no que estava acontecendo detidamente. Tinha sido um tempo tão bom com os discípulos, em volta da mesa, naquela casa cedida, com todo o cenário preparado por Pedro, João, onde a última Páscoa foi celebrada e a primeira ceia também foi alvo de um carinho, de um amor envolvido tão grande por parte de Jesus, que não se tratava apenas de algo institucional ou algo formal, como em muitas igrejas até os nossos dias. A ceia do Senhor é algo tão formal, algo tão fechado, é tão solene que deixa de ser festivo até. Embora deva ser solene. Mas ao mesmo tempo, nós tínhamos que manter ainda nos nossos dias, e aqui vai um parênteses, algo dessa convivência, desse partilhamento da ceia, dessa intimidade, que às vezes a gente se vê se esvaindo. Mas tão logo, tão rápido terminou a ceia, Judas é apresentado como discípulo que trairia Jesus. Prestando atenção aqui, ele come daquele pão molhado. Ele se entrega. E os evangelistas vão dizer de maneira muito clara de que o diabo entrou em Judas ali. Jesus só diz a ele o seguinte: o que você tem que fazer, vai fazer. Judas, que já havia combinado algumas coisas com as autoridades religiosas, apenas foi acertar os detalhes finais. Como é que ficaria o pagamento? E qual seria o código a fim de que os guardas romanos
e uma multidão armada de espadas e porretes pudesse identificar dentre aquele grupo quem seria Jesus. É importante lembrar que muitos não conheciam Jesus pessoalmente, não sabiam como ele era. Por isso deveria se estabelecer um código, uma senha. A senha proposta foi aquele que eu beijar. Judas chega, beija Jesus, ele é preso imediatamente. Há um princípio de tumulto, com Pedro usando uma das espadas para acertar um dos soldados. Depois Jesus conserta a situação e a orelha também é reposta a Malco. E Jesus segue preso, sob custódia do sumo sacerdote. Na quinta-feira o João Marcos brincou que ele confunde Anás com Caifás. Anás era o sumo sacerdote idoso. Não estava na ativa, mas ele era ainda alguém de importância. Caifás era o sumo sacerdote atual, que não por mera coincidência era genro de Anás, para ficar tudo na mesma família. Começa então os julgamentos de Jesus, mas julgamentos, olhe para mim por favor, totalmente alheios a qualquer tipo de jurisprudência ou de procedimento jurídico. Era calada da noite, princípio da madrugada. Charles Swindoll faz uma relação dos relatos dos 4 evangelhos e identifica 6 julgamentos. Diante de Anás, depois Caifás, depois o Sinédrio, depois Pilatos, depois Herodes, volta para Pilatos. Jesus, e eu disse isso no domingo passado, mesmo sem qualquer condenação formal, ele é espancado por guardas. Ele é alvo de zombarias. É colocado uma venda sobre os seus olhos e as pessoas o espancavam dizendo: profetiza quem te bateu. E diziam muitas coisas a respeito de Jesus, por blasfêmia mesmo. Jesus foi achincalhado. Jesus foi tratado como um qualquer. Como acontece nos nossos dias, infelizmente, Jesus foi tratado como alguém à margem da sociedade, que não precisa ser julgado nem observado apenas por conta de sua origem, ou de sua cor da pele, ou por conta de algum tipo de posição social. Jesus se identifica com estes, porque ali ele é apenas um doido, um louco, um lunático, alguém de uma região de periferia, um galileu, que dizia ser filho de Deus. Preste atenção aqui. Jesus vai para o Sinédrio. E lá a reunião agora são dos 71 membros do Sinédrio, em sua maioria saduceus, muito bem vestidos. A áurea aqui é de um ambiente já mais pomposo, formal. E ali então tenta-se investigar qual seria a melhor acusação
para que Jesus tivesse pena capital. Perguntas são feitas a Jesus ali, não perguntas para tentar entendê-lo, mas perguntas para tentar incriminá-lo. E ele responde secamente. Versículo 67, a primeira pergunta. Se você é o Cristo, diga-nos. Jesus responde, se eu disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não vão me dar resposta. Só que desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. O que fez com que os membros do Sinédrio ficassem polvorosa, porque Jesus aqui se utiliza do título messiânico de Daniel, capítulo 7. O Filho do Homem. Um título messiânico. Perguntam então de novo, versículo 70, então você é filho de Deus? E Jesus diz, vocês dizem que eu sou. Daí então, os trabalhos daquela madrugada do Sinédrio estavam terminados. Mas eles ainda precisavam levar, preste atenção, uma acusação formal para Pilatos, que era uma espécie de prefeito de Jerusalém. Prefeito, aqui em Angra ficou conhecido como prefeito biônico, não é? Prefeito indicado. Só em 1986, Angra elegeu o seu prefeito por voto popular, não é? Até 1986, os prefeitos eram indicados. Pilatos era indicado por César. À época, o imperador era Tibério. O cargo político de Pilatos fazia com que ele ficasse sempre, queridão e queridona, naquela situação de não se indispor com a opinião popular, embora ele estivesse se lixando para a opinião das pessoas. É um contrassenso, né? Mas isso é coisa que os políticos precisam fazer, sobretudo os maus políticos. Eles não estão nem aí com a opinião das pessoas, mas eles precisam levar a sério a opinião popular. Pilatos era assim. Daí diante, Pilatos, Jesus precisava ser tipificado como criminoso. Mas a tipificação do crime cometido por Jesus, olhe para mim, deveria ser um crime passível de pena capital. E é aí que nós lemos, então, no capítulo 23, versos de 1 a 5. Me acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Levantando-se toda a assembleia, todo aquele grupo do Sinédrio, levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação. Olha só a sutileza disso. Impedindo que se pague imposto a César. Olha que mentira, porque Jesus havia dito, você vai ver isso no capítulo 20, que era lícito sim dar imposto ou pagar imposto a César. E afirmando ser ele o Cristo, o rei. Uma outra mentira, porque Jesus não afirmou. Ele diz, vocês estão dizendo. Então Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso.
Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Deixa eu só abrir um parênteses rápido aqui. Preste atenção para você não se perder. Em Mateus 27, nós vamos ver que a mulher de Pilatos já havia chamado a atenção de Jesus, dizendo: eu tenho sonhado, sofrido muito com este homem. Esse homem é justo. Fecha o parênteses. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, e esse foi o verbo muito especial que o Sinédrio inventou aqui: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Nós precisamos, amados, reparar de que Jesus, diante de Pilatos, faz parte de toda uma orquestração divina para que ele fosse de fato condenado à morte de cruz. Tinha de ser assim. Todo este programa, ou este cronograma, fazia parte daquilo que os profetas haviam adiantado, e eu terminei a mensagem domingo passado lendo para vocês um trecho de Isaías capítulo 53. Mais tarde, Pedro vai dizer na sua carta primeira, no capítulo 2, a partir do 21, dizendo assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Preste atenção, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Eu estou aqui caminhando na mesma direção de domingo passado, na grande ideia de que Jesus é o justo que foi injustiçado, para que nós injustos sejamos justificados. Repare comigo, queridão e queridona, de que foi toda a assembleia reunida e levaram Jesus a Pilatos. Todos os sacerdotes, os anciãos do povo, segundo Mateus. Jesus já havia, queridão e queridona, não se perca na cronologia, passado por 3 primeiros julgamentos. Na residência de Anás, era 2 horas da manhã. Na casa de Caifás, 3 horas da manhã. Lá no Sinédrio, 6 horas da manhã. E agora, por volta das 7 horas da manhã, Jesus está diante de Pilatos. Depois de ter levado aqueles insultos, escárnios, zombarias e agressões gratuitas dos guardas. E ele está diante de Pilatos. Eu não quero lhes cansar com informações históricas, mas quem lê os evangelhos, a impressão que a gente tem, dita pelos evangelhos, é de que Pilatos era um sujeito meio que fraco. Alguém que foi avisado pela mulher, alguém que estava quase que em dúvida, hesitante naquilo que ele deveria tomar. Mas historicamente, queridão e queridona, Pilatos não era realmente, me permita a expressão popular, Pilatos não era a flor que se cheira. Ele era um gentio antissemita, um romano na essência. Charles Swindoll chama de um completo lobo, sedento de sangue judeu. Em Lucas, há registros, por exemplo, e episódios em que ele está envolvido em mortandades, sobretudo em relação aos galileus. Ele tinha ojeriza de judeus. Ele não gostava absolutamente de judeus.
Em Lucas capítulo 13, por exemplo, nós vamos encontrar um episódio que marca como era esse tal de Pilatos. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele era dessa estirpe aqui. Gente que em certa ocasião, por exemplo, colocou soldados romanos à paisana no meio de uma multidão que fazia protestos contra a idolatria. Pilatos era um idólatra, sem sombra de dúvidas, e naquele protesto, guardas infiltrados matavam pessoas com pequenos punhais. Uma carta de Agripa a Calígula, um dos imperadores romanos, apontava Pilatos como intransigente, precipitadamente duro, um homem de notória reputação, severa brutalidade, preconceituoso, violento e selvagem, um assassino. Um assassino. A história geral também fala, Filão, escrevendo que esse governador era caracterizado pela sua venalidade, sua violência, seus roubos, seus assaltos, sua conduta abusiva, frequentes execuções de prisioneiros que não tinham sido julgados e uma ferocidade sem limites. Nós não estamos diante, amados, de um homem justo. Nós não estamos diante de um homem de boas intenções. Na Bíblia nós temos base para afirmarmos de que Pilatos era venal, inconstante, frívolo. Sim, mas isso ele o era por conta das circunstâncias. A violência que ele já havia estabelecido naquela região era muito grande. Roma não estava vendo com bons olhos, porque haviam relatos de sedições, de protestos, sobretudo as insistências que Pilatos tinha de colocar símbolos do imperador em locais públicos e, de certo modo, a sua imagem estava ameaçada. Eusébio, o historiador da igreja, vai dizer que é bem condizente o relato de que Pilatos ele morreu ao cometer suicídio. Em isso sendo verdade, a consciência de Pilatos nunca mais o deixou em paz. Ele havia condenado o justo Jesus. Pilatos estava preocupado em afirmar e perguntar se de fato Jesus era o rei dos judeus. Versículo 3, Jesus apenas respondeu: o Senhor está dizendo isso. Esta fala de Jesus, esse silêncio de Jesus em não explicar detalhes, se transformou em condenação para a mente dos seus atormentadores. Pensa comigo aqui, Jesus entrava dentro da mente daqueles homens. Tanto é que Pilatos apresenta no versículo 4 uma evidência de que não havia de fato crime algum em Jesus. Mas diante da insistência, ele estava em maus lençóis. Até que, olhe para mim, até que, no versículo 5, aqueles homens disseram acerca de Jesus: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia,
começou na Galileia e agora chegou aqui. Queridão, queridona, quando Pilatos ouviu Galileia, ele falou: uau, graças aos deuses, agora eu tenho alguém que eu posso despachar esse cidadão. Ele lembrou-se de Herodes. Ele não tinha lá muita amizade com Herodes. O texto até vai dizer que eles eram inimigos. Mas Herodes estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Ele que era governador da Galileia. Daí então, Jesus agora está diante de Herodes. Leia comigo versos 6 a 12. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, só para abrir um parênteses aqui, esse Herodes não é o Herodes do nascimento de Jesus, obviamente. Esse Herodes é o que mandou matar João Batista. Aquele que se casou com a cunhada Herodias, que era esposa de Filipe, o seu irmão. Herodias, que era mãe de Salomé, aquela jovem dançarina que seduziu a Herodes com uma dança, e ele lhe dando o direito de escolher o que ela quisesse, por sugestão da mãe, ela escolheu a cabeça de João Batista numa bandeja. Esse é o Herodes a quem Jesus vai chamar, lá no capítulo 13, de raposa. Dá para entender um pouco do caráter desse cidadão. Prosseguindo. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo. Olha só, há muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondeu nada, não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes, os escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Olha aqui para mim, por favor, jovenzinho que está com celular, desliga o celular agora, vamos deixar só os celulares de transmissão aqui, tá ok? Preste atenção aqui, por favor. Esse Herodes ficou muito contente, sabe por quê? Porque ele queria mais um show de Jesus. Ele queria que Jesus, como muitos hoje que visitam as nossas igrejas, vão atrás de sinais, vão atrás de milagres. Quando não, se distraem. Porque assim como Herodes, Jesus não veio para corresponder à expectativa midiática de ninguém a respeito dele. A figura que está diante de Herodes, amados, era uma figura pálida de alguém que havia perdido muito sangue devido às torturas indizíveis que havia sofrido, aos corretivos que havia recebido. Um Jesus que estava sem dormir, um Jesus que já havia passado por vários julgamentos.
E a este Jesus, Herodes esperava vê-lo algum sinal. Mas ele não respondeu nada. E em represália, então, a esse silêncio de Jesus, o que acontece? Versículo 10. Diante da acusação com veemência dos principais sacerdotes e escribas, versículo 11 diz que Herodes e sua guarda trata Jesus com desprezo. Já que a gente não pode ter de Jesus o que a gente quer, vamos tratá-lo com desprezo. Já que a gente não pode promover aqui um show à parte, vamos tratá-lo com indiferença, com desprezo. No original, desprezo aqui é algo sem importância. Vamos torná-lo sem importância. E mais do que isso, e aí, amados, preste muita atenção no que eu vou estar dizendo, porque isso mostra o quanto Herodes é alguém de fato execrável. Já que ele não nos diverte com sinais, vamos fazer com que ele nos divirta com escárnio. É colocado um manto luxuoso sobre Jesus. O manto, a revista atualizada colocou manto aparatoso. No grego original, roupa brilhante. Herodes, eu estou imaginando aqui, diz assim: vem cá, traz uma roupa bem colorida minha, uma roupa bem velha que eu não estou usando mais. Vamos colocar essa roupa brilhante. Vamos fazer desse cidadão aqui um fantoche. Vamos fazer desse cidadão aqui um espantalho religioso. Vamos humilhá-lo, já que ele com o seu silêncio nos humilha. Vamos desprezá-lo, já que ele com o seu silêncio nos despreza. Amados e amadas, se você for levar um pouco mais detalhadamente, Herodes é o único a quem Jesus não dirige nenhuma palavra. Nenhuma. A todos os outros, Jesus pelo menos diz: tu o dizes, vocês estão dizendo. Mas para Herodes, Jesus opta por um vigoroso silêncio. Versículo 12, então, fala que Herodes, no final do versículo 11, devolve a Pilatos. E o versículo 12 não dá tempo nem energia para tentar entender aquilo que é inexplicável. Jesus une dois adversários, antes inimigos, que agora se tornam amigos. Por quê? Me perdoa a expressão grosseira, mas por que dois canalhas se tornam amigos? Por que fazer isso? Eu me lembrei de Provérbios 16, 7, mas eu confesso a vocês que eu tive dúvidas no meu coração se de fato eu poderia citar um texto tão nobre para falar de gente tão desqualificada. Mas o princípio vale a pena. Provérbios 16, 7 diz assim: se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele.
De alguma forma, sem saber, Pilatos e Herodes estavam sendo usados pelo Senhor. Porque tinha de ser assim. Agora, há um outro toque, e um teólogo chamado N.T. Wright me abriu os olhos neste toque, porque é somente Lucas que fala de Jesus diante de Herodes. E essa relação, combinação de Pilatos, o gentil, o romano, com Herodes, o judeu, faz com que a gente entenda que em Lucas, que é o evangelho dos gentios, pelo fato de que o próprio Lucas, ele é gentil, não é judeu, né? Ele provavelmente é sírio. Há aqui uma ironia. Porque se todo o livro de Lucas, ele fala do avanço do evangelho da Galileia para Jerusalém, além do judaísmo oficial, e Lucas vai continuar o seu relato no livro de Atos, falando do evangelho que sai de Jerusalém e vai até os confins da terra. Como é bom pensar aqui que além do preconceito e da cegueira, Jesus consegue unir, neste momento aqui, um judeu e um gentil. Um jovem e um velho. Um samaritano odiado, como a gente vê na parábola de Lucas 10, e o publicano, também de uma outra parábola de Jesus registrada por Lucas, que nem ao menos tem coragem de levantar os olhos ao céu, mas bate no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Por isso que Herodes e Pilatos, mesmo não crendo em Jesus, se reconciliam. Como você vai ouvir isso, eu não sei. Eu falo isso com temor e tremor diante de Deus e dos irmãos. A cruz de Cristo reconcilia até quem não crê nele. A cruz de Cristo é maior do que nós. Muito maior. O que a gente pode levar para casa num texto tão difícil, né? Um texto tão pesado. Primeiro, queridão e queridona, a gente precisa olhar para Pilatos. Ele estava tão perto da verdade. Vai ter um evangelista que vai dizer que sai de Pilatos a pergunta: o que é a verdade? Ele está tão perto. Ele havia sido avisado pela sua esposa: olha, eu tenho sonhado com esse homem justo. O seu faro diplomático, investigativo também, já havia sido dado de que não havia em Jesus crime algum. Ele estava tão perto. Ele estava com Jesus diante dele. Mas aí olhe para mim, por favor, porque isso daqui é uma bomba no meu coração e no seu coração. E, infelizmente, a gente pode estar diante de Jesus e ao mesmo tempo tão longe dele. Tão longe dele. Um comentarista disse que Pilatos é como muitas pessoas nos nossos dias. Querem saber a verdade, mas não se preocupam com ela a ponto de investigarem
naquele que é a palavra infalível de Deus, o próprio Jesus. No Credo dos Apóstolos diz que Jesus nasceu da Virgem Maria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Aí você está pensando, mas pastor, por que Pôncio Pilatos vai aparecer num dos primeiros documentos cristãos do século II depois de Cristo? Por quê? Para reafirmar a historicidade de tudo isso que a gente está vendo aqui. Pôncio Pilatos estava presente. Era a autoridade romana que condenou Jesus à morte. Aquilo que a gente crê, amados e amadas, não é ficção. Nós não cremos num conto. Nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo, jovens. Por mais que vocês vão ouvir coisas absurdas nas universidades, nos livros, nas pesquisas, nos corredores. A fé cristã é histórica. É histórica. E Lucas é um historiador dos mais excelentes. Somando Lucas e Atos, ele é quem mais escreve no Novo Testamento. A fé é racional. Olhando para Herodes, a gente também vive um tempo que as pessoas estão correndo atrás de sinais. Todos querem viver uma espiritualidade na base de shows e de milagres. Essa semana alguém comentou, ele comentou de maneira assim muito espontânea, mas é algo muito interessante, referindo-se a uma outra pessoa. Vou obviamente ocultar os nomes, que ao fazer uma comparação entre o meu estilo de dirigir a igreja e o estilo dele, ele disse o seguinte, indagando se essa pessoa estava congregando aqui com a gente, ele disse, sim, estou congregando lá. Eu falei o seguinte, se você gosta de uma coisa mais conservadora, tradicional, fica lá. Mas se você gosta de algo para hoje, contemporâneo, aí você tem que visitar a gente. Mas, amados, existe algo mais histórico do que isso que acabamos de falar e de compartilhar? E, ao mesmo tempo, existe algo mais contemporâneo? Eu quero chamar a sua atenção, eu sei que está calor, e isso mexe com a nossa capacidade de reflexão, mas eu preciso fazer esse exercício com vocês. Eu não posso ir para casa sem tocar nesse assunto. Charles Swindoll foi que me inspirou para tratar isso, naquele livro dele, Jesus, da série Heróis da Fé. Olhe para mim todos, por favor. Vamos pensar em 4 grupos, à luz da mensagem de domingo passado e dessa. Nós temos primeiro Pilatos. Podemos dizer que Pilatos estava completamente convencido pela verdade. Mas ele tinha medo de admiti-la. Ele estava receoso. Porque ele queria agir não de acordo com aquilo que ele tinha de preceitos, mas ele não queria, por conta dos seus preceitos, perder o favor de certas pessoas. Você já se viu assim? Ou mais sério ainda, você se vê assim?
Você sabe que o que a gente está pregando aqui é verdade. Mas você tem medo, porque você não quer contrariar a opinião de pessoas que são importantes na sua história. Por isso você não se arrepende. E por isso você não toma a decisão de seguir a Jesus. Por isso você continua adiando o inadiável. Você é como Pilatos, com toda a franqueza. Medo da opinião das pessoas. Segundo, vamos imaginar Herodes. Herodes estava distraído pelas suas buscas. Ele buscava Jesus de maneira superficial. Ele caçava Jesus. Por isso que Jesus vai chamá-lo de raposa. Ele não queria saber a verdade. Ele queria sinais, milagres. Tem gente aqui, ou você conhece pessoas assim, que estão à procura de respostas imediatas, mágicas até. É a cura de um ente querido, ou a sua própria cura. É a busca por um culto, ou por uma expressão de fé que seja extravagante, esfuziante. Algo que tenha, de repente, alguns elementos técnicos sensitivos. São como Herodes. Querem show, mas não querem nada com a verdade. Estão comigo? Terceiro grupo é da esposa de Pilatos, que Lucas não fala, é Mateus 27 que fala. Mas é alguém que foi facilmente persuadida, só bastou sonhar. Mas era descuidadamente sem opinião. Na verdade, na cabeça desta mulher, verdade e ficção conviviam pacificamente. São as pessoas que estão no nosso meio, amados, ou que convivem com a gente, que sonham, que têm opiniões assim, meio que ficcionais, histórias assim que você ouve e você fala, poxa vida, são experiências, de fato, mas na hora de se posicionarem, são reféns dessa mistura entre o que é verdade e o que é ficção. Entre o que é fake e entre o que é news. E o quarto grupo. Esse eu espero que a gente não tenha representantes aqui. Misericórdia, mas se tivermos, eu vou repetir. Misericórdia. São os líderes religiosos. Gente que está voluntariamente despreocupado com a verdade. Porque eu já disse isso para vocês, eu vou afirmar. Os líderes religiosos sabiam que Jesus era o Messias. Em todo o tempo eles sabiam. Eles somente estavam contrariados porque isso frustrava as suas motivações pessoais. Eu sei que pode parecer nada a ver, ou alhos com bugalhos, mas eu vi uma postagem de um pastor falando da série do The Chosen, dizendo o seguinte: muita confusão, muita polêmica acerca do The Chosen, do modo como se tem retratado Jesus, e tem gente criticando, porque com aquela representação, é representação aquilo, meu Deus do céu, com aquela representação tem muita gente gostando de Jesus, se identificando com Jesus.
E isso é o argumento justamente usado por líderes conservadores, dizendo o seguinte: está errado, se tem tanta gente assim gostando de Jesus, é porque é mentira. Ô Darcy, tem coisa que não dá para entender, então não é para gostar de Jesus. São os líderes religiosos. Só pode o Jesus que eu quero. O Jesus da minha igreja. O Jesus da minha perspectiva teológica. O Jesus do meu quadradinho. O Jesus da minha tela. O Jesus da minha tradução da Bíblia. Qual dessas 4 categorias você se encaixa? Não dá para encaixar em nenhuma. Ou uma delas. A pergunta está sendo lançada. Dá? Você se vê assim? Eu quero terminar dizendo que Jesus fez de tudo para que você hoje pudesse ter acesso ao coração de Deus, do jeito que Ele é. Hoje pela manhã eu li esse texto, eu vou reler agora, Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, ou como Pilatos, ou como Herodes, ou como a mulher de Pilatos, ou como as autoridades religiosas. E Ele nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu quero terminar lembrando aquele filme que alguns de vocês já viram certamente. O Resgate do Soldado Ryan, de 1988. Um filme dirigido por Steven Spielberg, com uma atuação impecável de Tom Hanks. A história aborda o dia do desembarque na Normandia, 6 de junho de 1944. E o Capitão Miller, personagem do ator Tom Hanks, recebe a missão de comandar um grupo do 2º Batalhão para resgatar um jovem chamado James Ryan. Ele que era caçula de 4 irmãos, 3 já haviam morrido em combate. E o chefe militar, o George Marshall, disse o seguinte: procure o soldado, garante o seu retorno, convida para casa. O filme transcorre muitas cenas incríveis. Ao final, o capitão Miller conhece o soldado Ryan, percebe que ele é um bom, fiel soldado e decide protegê-lo. E depois de um ataque, ou durante um ataque, em uma ponte, o capitão Miller é baleado. E quase morrendo, ele balbucia no ouvido do Ryan, antes de morrer: faça por merecer. Ao final do filme, a cena final, o soldado Ryan, já idoso, com a esposa, filhos e netos, acompanha o cemitério para homenagear os soldados mortos. Nisso, o Ryan depara-se diante do túmulo do capitão Miller, o homem que havia lhe dado a vida e preservado a vida. E ele diz mais ou menos assim: eu tentei ser o melhor homem durante toda a minha vida. Eu tentei fazer por merecer o seu sacrifício de me resgatar. Com lágrimas nos olhos,
cheio de aflição, insegurança, desespero, ele olha para sua esposa e diz repetidamente a ela: diga para ele que eu fui um bom homem. Ele precisava da aprovação da sua esposa para aliviar a dor. Ele ainda não tinha certeza se tinha conseguido pagar aquela salvação. Ele olha para os filhos, ele olha para todos: digam para ele, eu fui um bom homem. Queridão, queridona, não importa se você já foi alguém do grupo de Pilatos, de Herodes, da mulher de Pilatos, das autoridades religiosas. Não importa quanto tempo você ficou distante dos caminhos do Senhor. Não importa quanto tempo você caminha com Ele, mas ainda está, por insegurança, indagando a si mesmo se você tem feito por merecer. Fato é, vamos combinar uma coisa: nós nunca fizemos por merecer. Nós nunca faremos por merecer. Aquele homem que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, num dos julgamentos mais calhordas da história da humanidade, aquele homem foi injustiçado, sendo justo, para que eu e você, injustos, fôssemos justificados. Para com essa ladainha de que você tem que fazer por merecer. Se humilhe diante do seu Redentor e receba dele uma palavra apenas: perdoado. Perdoado. Perdoado, perdoado, perdoado. Perdoado. Se dois canalhas se reconciliaram, mesmo não temendo a Jesus, o que ele não pode fazer com homens e mulheres que, como eu e você, fomos considerados justos? Nós não podemos, amados, de maneira alguma, vivermos essa vida sem calcularmos o preço que foi pago naquela cruz do Calvário por nós. A frase é, Esther: não viva por merecer, viva porque Ele lhe fez merecedor. Porque foi graça. Em tudo Ele fez por graça. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. Leve isso a sério. Leve isso a sério. Leve isso a sério. Que tipo de vida você deve viver? Por favor, coloque a mão na consciência. Pilatos estava pertinho e ao mesmo tempo tão longe. Herodes queria ver show. A mulher de Pilatos apenas sonhava, não sabia se era sonho ou realidade. As autoridades religiosas não queriam aquele Jesus, porque aquele Jesus era bom demais para ser verdade. Queridão, queridona, nesta noite, você é chamado, você é chamada para refletir sobre o que Jesus passou e a trazer para você mesmo essa realidade.
Vou repetir. O justo foi injustiçado para que nós injustos fôssemos justificados. É por aí. É por aí. Deus, esta é a tua palavra. Este é o seu recado. É sério demais. É sério demais. Isso não diz respeito apenas a ontem, Senhor. Isso diz respeito a hoje. Isso é algo vital. Isso é alimento que a gente precisa ter para a vida. Isso mexe com as nossas estruturas, Deus. Por favor, Deus. Por favor, Deus. Ministre da sua graça na nossa vida. Não nos deixe reféns do espírito crítico, da indiferença, da distração, da irreverência. Não. Porque Jesus é muito precioso para a gente se perder ou para a gente deixar batido. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e fale, continue falando aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, queridão, queridona. Vou estar à porta para cumprimentá-los. Temos cantina. Que Deus abençoe a sua semana. Que você seja tremendamente abençoado e abençoada pelo Senhor.